Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso workshop de auriculoterapia avaliativa. Hoje nós vamos estudar localização de pontos, né? É claro, todo profissional auriculoterapeuta precisa estudar localização de pontos. E quando nós olhamos para um mapa de auriculoterapia, né? Chega a dar uma confusão toda aqui na cabeça. Parece que nunca a gente vai aprender todos aqueles pontinhos, não é verdade? Mas vocês vão ver hoje com dicas e macetes que eu vou passar para vocês aí, que se torna muito fácil eu aprender a localização de pontos quando eu sigo o caminho certo, né? E eu vou passar aí macetezinhos para você que mesmo que você não entenda nada de auriculoterapia, você hoje nós vamos para localização de pontos de uma forma muito simplificada aqui. Vamos lá. Eu vou começar nessa orelhinha. Primeiro eu faço uma bagunça, tá, gente? Eu já vou avisar aqui que eu sou bagunceira com o desenho. E desenhar com mouse ninguém merece, né? Mas, enfim, mesmo que o meu mouse seja uma canetinha, eu sou ruim de desenho pra caramba mesmo. Então eu vou fazer uma bagunça, mas eu espero que vocês entendam a minha bagunça. Nós vamos começar sempre quando você for aprender localização de pontos, nunca inicie, tá? Nunca inicie olhando, vou pegar um mapa aqui, olha só, mapa, entendendo a auriculoterapia, é claro, né, gente? Nosso mapa lindo, maravilhoso, tá? Mas nunca dê início olhando para o mapa e tentando decorar os pontos que tem aqui. Porque se você for fazer isso, você pira na batatinha, né? Olha só quantos pontos que tem ali. Tem pontos na frente, tem pontos no dorso, né? Aí você começa a pirar. Primeiro passo, não dá para fugir do A, E, I, O, U, gente. Primeiro a gente aprende isso quando a gente já vai aprender a ler, não é? Então começa do começo, não queira avançar a etapa que você vai ficar sem estrutura, tá? Então estruture bastante seu aprendizado. Primeiro passo é você aprender a divisão anatômica, que é o que nós vamos fazer primeiro aqui hoje. Primeiro passo, divisão anatômica. Se eu não sei divisão anatômica, eu vou colocar pontos errados. Gente, o que tem de postagem por aí no Instagram, no Face, nas redes sociais, de localização de pontos errada, tá? Então, assim, muito cuidado. Por isso é bom você saber onde ficam os pontos. Então, vamos começar dividindo as partes? Porque se eu não dividir as partes, eu corro o risco de colocar o ponto no vizinho, né? Coloca o ponto do antitrago no lóbulo, coloca o ponto que é no antiélix, na fossa escafoide, e assim por diante, certo? Olha só, vamos começar fazendo a divisão do lóbulo, do antitrago, tá? Então, olha só, aqui é o nosso antitrago. Eu vou fazer assim e depois eu vou simplificar tudo isso para vocês. O lóbulo, eu vou dizer para vocês por que mesmo pontos no lóbulo, as pessoas erram muito localização, porque não separa ele nem do antitrago e nem do hélix, tá? Então, olha só, essa aqui é uma divisão bem legal. Só que vamos pegar um macetezinho para dividir corretamente todas as pessoas, independente de como, se for recessivo ou dominante, tá? O lóbulo, se for, ou seja, se for colado ou solto aqui, ele vai fazer essa dobrinha. Quando você for separar, porque você não vai riscar na caneta na caneta lá na orelha do paciente. Olha só, quando você joga bem leve, põe o seu indicador para frente. Tem alguém do seu lado, gente, ó, pega a orelha quem tiver do seu lado aí e vai fazendo o teste comigo, tá? Você joga levemente para frente, você vai ver que vai formar uma linha reta, bem, aqui é ruim para vocês verem, né? Mas vai formar uma linha bem aqui, olha. Deixa eu fazer na minha orelhinha aqui, tá? Ó, toda a orelha, até essa daqui, né? Vai formar essa linha reta que vai separar o antitrago do lóbulo. É só trazer o lóbulo para frente um pouquinho, tá? Olha só, que você vai dobrar ele, ele vai formar esse risco, o risco certinho aqui, ok? Então, esse macetezinho já não dá para errar a separação.
Então, nessa linha reta, você vai fazer esse risco. Então, separou parte do lóbulo e parte do antitrago. Tem gente que tem lóbulo pequenininho, antitrago grandão, tá? Daí, se você não faz isso, dá a impressão, olha só, que o centro do lóbulo, se você não faz a divisão, dá a impressão que o centro do lóbulo está bem mais para cima, não é verdade? E aí, quando você vai fazer a divisão anatômica, aí você vê que o centro do lóbulo está mais para baixo. Viu como é importante dividir a parte, certo? Tá, então nós temos o antitrago e o lóbulo. Aí nós temos aqui, olha só, o antiélix, tá? Por enquanto a gente vai conhecer as partes anatômicas. O anti, tá? Hélix. Chega nessa parte mais larga, o antiélix, ele passa por uma bifurcação, ele se divide em 2 ramos, vocês façam bonitinho aí, tá, o desenho de vocês. Então, aqui nós temos o ramo inferior do antiélix, nessa parte inferior, e nessa parte superior nós temos o ramo superior do antiélix, tá? E aí a gente vai simplificar daqui a pouco tudo isso. Ao redor, olha só, então é antiélix, ao redor da orelha, formando toda uma proteção aqui no pavilhão auricular, pessoal, olha só, toda uma proteção, nós temos o hélix, tá? Então aqui você tem o hélix, ok? Então, o hélix, ele circula toda a orelha, inclusive essa parte do lóbulo também ele tem, né? Ele faz a borda do lóbulo. Aí, se eu não separo o hélix, eu também começo a pegar ponto que é do hélix no lóbulo ou do lóbulo no hélix, ok? Então, isso é muito importante. Entre o antiélix e o hélix, essa fossa aqui é a fossa escafoide. Tá? Fossa escafoide. O hélix, gente, ele vem até essa partezinha aqui, olha. Até essa partezinha onde tem a perninha do óculos da professora, olha aqui. Então, daqui para cá, a gente tem toda a estrutura do hélix, certo? Olha aqui. Então, pegou onde a orelha emenda com a cabeça, hélix. A partir daí, nós entramos numa área que ainda é o hélix, mas aqui a gente tem a raiz do hélix, olha só. Entrando nas conchas, eu tenho a raiz do hélix. Então, a raiz do hélix, ela se limita, né, até nessa partezinha onde a cabeça que é colada com a orelha é colada na cabeça, tá? Daí começa a parte do hélix e termina a raiz do hélix. A raiz do hélix, ela vem até o final. Ah, professora, mas o meu paciente não tem raiz do hélix. Olha só, a raiz do hélix desse meu paciente aqui, olha, ela vem só até um pedaço. Não, tá, gente? Todo mundo tem a estrutura de vir até o final. Alguns ficam interna essa raiz, mas ela vai até o final. Aí ela divide a concha simba da concha cava, tá? Então, em cima, concha simba, essa grandona, essa covona é a concha cava. E aqui eu tenho a região do trago. Agora, vamos simplificar isso? Professora, tá muito difícil, né? Aqui no meio tem a fossa triangular, olha só, triangular, mas nós vamos simplificar tudo isso agora. É importante, é claro que é importante, com o tempo, você saber o nome das partes da divisão anatômica aqui. Mas olha só, como que dá para simplificar tudo isso? Quando eu vou fazendo essa outra orelha aqui, lembra que eu passei para vocês que nós temos, então, 2 bases de escolas, o olhar oriental e ocidental. Nós temos diversas ramificações e diversos mapas diferentes. Porém, todos concordam em uma mesma coisa. A nossa orelha, ela tem reflexo com o nosso corpo em forma de um feto invertido, ou seja, você está representado de cabeça para baixo na sua orelha. E aí você já começa um macete mais fácil para entender localização de pontos, certo?
Se eu sei que eu estou de cabeça para baixo na minha orelha, então é claro que as partes mais de cima ficam mais embaixo, as mais de baixo ficam mais em cima. E aí, ao invés de eu pensar no lóbulo, no antitrago, na fossa escafoide, esses nomes que com o tempo você, como profissional, vai aprendendo, tá? Então, comece a pensar no bebê. Eu falo assim: olha para o seu paciente e deita ele de cabeça para baixo na orelha dele e começa a encaixar ele ali. Lembrando que aqui nós temos, olha só, deixa eu pegar uma corzinha aqui. Lembrando que aqui nós temos a cabeça, então, olha, a parte mais embaixo é a parte mais de cima, certo? Aqui no antitrago, nós temos a região encefálica, então ainda faz parte da cabeça, certo? Aqui, gente, olha só, nós temos uma fossa, que é a fossa superior do antitrago, que é isso aqui, esse afundadinho aqui, olha. Deixa eu mostrar para você certinho, né? Porque nem todo mundo tem contato aí com a auriculoterapia. Olha só, a gente sai dessa do antitrago, a gente tem esse afundadinho aqui que separa o antihélice, certo? Então você bate o dedo aqui, você tem uma travinha. Essa travinha aqui é a região de tronco cerebral, de pescoço. Olha só, então aqui a gente tem a cabeça, aqui a gente tem o pescoço, começa a facilitar a nossa vida para localizar os pontos. Primeiro aprenda assim, tá? E aqui a gente começa os pontos da coluna. Então, olha só como eu estou de cabeça para baixo, né? Então, cabeça, pescoço, entro na região de coluna. Importante eu entender que na região de coluna, quem acompanhou a aula ontem aprendeu a localizar as vértebras da coluna, certo? Vocês lembram ainda que vocês aprenderam a localizar essas vértebras da coluna? Então, bem nessas vértebras, que você vai passando a unha aqui, olha só, certo? Vocês vão passando a unha e vão localizando vértebra por vértebra. Bem nessas vértebras, eu trato a parte realmente de vértebras, a parte dos ossos da coluna, tá? Então, quem está conseguindo localizar aqui, olha, quem perdeu ontem, vai passando a unha bem devagarinho, que vocês vão caindo em cada vértebra da coluna, nessa região aqui do antihélice, tá? E aí você começa a ficar mais fácil para você quando você tem esse olhar, né? Então, bem na parte mais alta, onde tem vértebras, na parte. Agora, quando eu venho para essa parte mais de fora, opa, essa corzinha tá muito ruim, né? Quando eu pego essa parte mais de fora aqui, olha, eu estou na parte muscular da região das costas, tá? Então, mais para trás, a parte muscular da região das costas. E claro, né, saindo aqui bem no finalzinho, já na divisa com a fossa escafoide, é a região que eu trato pele das costas, tá? Então aqui, olha, eu tenho a parte da pele, eu tenho a parte muscular e eu tenho a parte das vértebras da coluna, certo? Quando o meu antihélice chega nessa área mais larga aqui, olha que ele vai fazer uma bifurcação, essa parte mais larga é a região do quadril. Então, viu como que fica fácil? Se eu vou procurar pontos de cabeça, eu vou olhar aqui no mapa direto, eu sei que é no lóbulo que eu tenho que procurar, certo? Se eu vou procurar a região encefálica, né, lobos cerebrais, eu sei que está no antitrago. Aí eu sei que essa emendinha aqui é o pescoço, região de tronco cerebral, né? E aí eu entro na região de coluna, tá? A parte dos ossos, das vértebras muscular e mais na divisa com a fossa escafoide, eu tenho a parte da pele das costas. Na região mais larga, quadril. Professora, mas a coluna está entrando no quadril. Opa, sacrocox entra a região de quadril, tá? Então é a região de quadril e aqui no centro entra sacrocox, ok? Crocs foi boa, né? Aí tá, então olha só como que começa a ficar fácil. Eu quero tratar a perna, então a perna ela vem depois
do quadril, não é? A primeira parte, então, olha só, vou fazer a bifurcação aqui e vou procurar a região de perna. A região de perna fica aqui no ramo superior do anti-hélix, ok? Então, nessa parte superior. Aí, nessa parte superior, no meinho dela, bem no meio, tá? Então, eu vou dividir ela em duas partes, sabendo que, né? Pensando sempre que ela vai até embaixo do hélix, até lá embaixo, ela não vem só até onde ela aparece, né? O ramo vai até o final, tá? Então, nessa primeira parte, eu tenho a coxa, no meio eu tenho o joelho, tá? E aí depois começa a região de perna e lá no fundo, tá? Eu vou fazer em cima do hélix, mas é lá no ramo. Lá eu tenho, na parte que fica perto da fossa triangular, eu tenho a região de calcânio. O pé, a sola do pé fica bem lá no finalzinho, em cima do ramo. E aqui no final eu tenho todos os dedinhos do pé. E aqui, região de tornozelo, certo? Olha só, como que começa a ficar mais fácil quando eu olho dessa forma? Tá dando para entender, pessoal? Tá ficando mais simples? Saindo aquela neura, nossa, que difícil localizar os pontos. Não é difícil, né? E por que eu tenho que saber isso? Até a posição do pezinho. Imagina que eu vou tratar algo que eu preciso usar ponto de calcanhar e eu coloco aqui na frente. Não dá resultado, eu estou tratando o dedo, eu tenho que saber a posição que fica, certo? Então, dentro dessa área, o ramo superior do anti-hélix, né? Ele é um ramo gordinho. Então, olha só, ele é gordinho, olha, né? Então, toda essa parte aqui vai estar representando a região de perna e eu tenho que ver se tá, né? Aí entra o apalpador, aí entra o recurso visual para ver onde está a alteração dentro dessa área para pôr o ponto no lugar certo, tá? Então, lá embaixo, olha só, a gente abre o hélix do paciente, a gente segue o ramo até o finalzinho, tá? Eu passei por cima do hélix ali, mas é até o finalzinho desse ramo. Quando um macetezinho que é muito importante, porque principalmente essa fossa triangular aqui do meio, que é o ramo superior e o ramo inferior do anti-hélix, a gente raramente encontra bem definido, tá? A gente tem muitas vezes fala, meu Deus, tudo reto, onde que tá a fossa triangular aqui nessa pessoa? Aí você vem, olha, bico de pato, tá? Indicador com o polegar, você vai pegar, opa, tá ao contrário, né? A câmera aqui. Você vai pegar um dedo na parte inferior, outro dedo na parte superior e vai pressionar uma com a outra, que independente da anatomia, vai formar o triângulo bem certinho ali no meio, certo? Então, independente da anatomia que você tiver, você pressiona, né? Um ramo contra o outro, e a fossa triangular faz certinho ali. Gente, o que tem de gente que coloca ponto da fossa triangular no ramo superior, e olha que pontos da fossa triangular são pontos importantíssimos, como, por exemplo, o ponto Shenmen, né? O ponto Shenmen, eu vejo muito ponto Shenmen por aí colocado, não vão mais fazer isso, viu, gente? Tem muita gente colocando ponto Shenmen, tá? Que ele fica aqui no biquinho, né, da fossa triangular. A gente vê muito ponto Shenmen no cóccix, ponto Shenmen na coxa, né? E aí não ativa o sistema nervoso central, tá? É muito importante fazer essa divisão de partes, de regiões anatômicas, para a gente não errar a localização dos pontos, certo? Então, olha só, e aqui a gente tem nessa parte embaixo aqui, a gente tem pontos que continuam na área do quadril, tá? A gente tem região de glúteos, a gente tem região de ciático, simpático e parasimpático, tudo nesse ramo inferior, ok? Aqui na fossa triangular, então, ficam na parte superior da fossa triangular, na parte superior, eu tenho alguns pontos relacionados à energia yang do coração, que é ponto Shenmen, depressão, controle de pressão arterial, ponto de hepatite, tudo se relaciona com a energia yang do coração. Mas a fossa triangular, ela é muito importante para nós, porque ela tem bem nessa região aqui, lá no fundinho,
tá? Ela tem os órgãos reprodutores na mulher e no homem. Por isso é comum que às vezes a gente fala, né? Porque ele leva o nome de útero, porque ele tem o útero, tem, né, as trompas e os ovários bem certinho aqui, tá? Representado, reflexo. Mas daí, quando a gente fala, coloca o ponto de útero no homem, né? A pessoa fala, como assim, professora? Colocar o ponto de útero no homem? Ah, essa região aqui, então, trabalha órgãos reprodutores na mulher, órgãos reprodutores no homem, ok? Aí, quando a gente vem, vamos lá, vamos continuar aqui, tá, gente? Senão não vai dar tempo da nossa aula. Eu vou responder outras perguntas que não estão relacionadas outro dia, beleza, pessoal? Aí a gente vem aqui onde a gente vai estudar bem firme hoje, que depois ainda nós vamos passar mais, né, firme a raiz do hélix. A gente faz a raiz do hélix, divide tudo certinho aqui, ok? Aí, olha só, a raiz do hélix, ela divide as duas conchas. Na concha superior, que é essa concha simba, a concha de cima, nós estamos de cabeça para baixo, não é verdade? Olha só, o sistema digestório está ao redor da raiz do hélix. Então, a maioria acertou na enquete que foi feita no grupo hoje. O aparelho digestório, ele fica no aquecedor médio, fica aqui na metade, né? Aqui da nossa parte, dividindo a região, né? Essa parte abdominal com a região torácica, não é verdade? Nós estamos de cabeça para baixo. Se nós estamos de cabeça para baixo, os órgãos da região abdominal ficam localizados na concha simba. Então, quando eu quero procurar órgãos internos, essas conchas que ficam lá dentro, afundadas aqui na orelha, elas têm o reflexo dos nossos órgãos internos, tá? Então, aqui nós temos pontos da região abdominal, tá? Os órgãos internos, tá, gente? Órgãos internos. E os órgãos internos, aqui, internos da região torácica, na concha embaixo. Tá? Então, tudo que eu vou procurar, coração, pulmão, tá aqui na região torácica, e tudo que eu vou procurar aqui, intestinos, né? Essa parte de bexiga, tá aqui na concha simba, beleza? Então, olha só, nós temos aqui membros inferiores no ramo superior do antihélice, saindo. Agora a gente sai aqui, olha, tá? Da região de pescoço, a gente vai descer para região da fossa escafoide. Essa regiãozinha aqui. Gente, é tão gostoso fazer divisão de pontos, não é? É muito gostoso estudar isso. Vamos lá. Aí a gente vem aqui para essa divisão, que aqui a gente tem a representação dos membros superiores, ou seja, os braços. Então, eu vou fazer ele bem compridão. Lá embaixo do hélix fica as mãos, né? Mas como eu vou saber cada pedaço do braço nessa região, professora? Como que eu vou conseguir saber fazer essa divisão? Primeiro, você precisa saber localizar a região de ombro. Pega macetezinhos de pontos, porque o restante são áreas, tá? Como que eu sei onde fica a região de ombro? A região de ombro fica numa linha reta, saindo da parte inferior da raiz do hélix, e a outra saindo da região superior da raiz do hélix. Então, daqui a aqui, eu tenho a área do ombro. Da área do ombro para trás, eu vou dividir em duas partes iguais, tá? Então, área de ombro, eu vou pôr em outra cor aqui para vocês. Área de ombro, divido em duas partes iguais, mais ou menos aqui. A primeira parte trabalha com clavícula, certo? Aqui a clavícula. E a segunda parte é a escápula, ok? Tá dando para entender, pessoal, como que fica fácil localizar pontos assim? Então, vamos pegar aqui um macetezinho olhando direto na orelha. Deixa eu pegar aqui para vocês um apalpador para a gente fazer isso, porque na orelha do paciente não pode riscar. Isso aqui serve como localizador de ponta, auxilia muito, né? Aí você vem aqui, olha,
na parte inferior da raiz do hélix, você vai com o seu apalpador até a fossa escafoide, marcou o ponto. Aí você vem na parte superior da raiz do hélix até a fossa escafoide, marcou o ponto. Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho área de ombro, tá? Daqui, olha, eu entro na região de escápula e depois eu entro na região de clavícula, bem nessa partezinha aqui, ok? E agora a gente vai para o macetezinho de ponto. Vamos lá. Ponto, porque o restante é área, né? A gente pega o macetezinho. Eu gosto muito de pegar aqui da região de vesícula biliar, tá? E vir em linha reta, onde a gente faz um ponto, que é ponto cotovelo, certo? O cotovelo, gente, ele é um ponto, ele é pequenininho, então é ponto realmente de cotovelo. Do cotovelo para trás, eu tenho região de braço, tá? Então, do cotovelo para trás, eu tenho braço. Do cotovelo para frente, eu tenho antebraço, essa parte aqui, certo? Mas onde eu sei até onde vai o antebraço? O antebraço, ele vai, olha só, você vai pegar o ponto Shenmen, que é importantíssimo saber localizar. Vem com uma linha reta até a região da fossa escafoide. Aí você tem ponto de punho. Olha só os pontos aqui, né? Deixa eu deixar os pontos em vermelho. Cotovelo, punho, tá? E aí aqui, então, do cotovelo até a região do punho, eu tenho o antebraço. E depois da região de punho, bem compridinho ali, parece grande, né, gente? Mas é tudo pequeno na orelha. Aí entra o lugar onde eu começo já a parte da mão e depois as falanges, os dedos das mãos lá na frente, ok? Então, as mãos, ela também é uma área comprida, né? Uma mão dá praticamente a metade aqui do meu antebraço, não é verdade? Ok? Então, é uma área muito importante, certo? Vamos lá. Deu para entender mais ou menos aqui, pessoal, né? Ok? Deu para vocês entenderem? Olha só, professora, tem umas sobrinhas. Isso aqui eu não mostrei para vocês e é importante, olha só. Tá vendo que entre uma região e outra tem uma sobrinha? Essas sobrinhas são incisuras. Quando a gente faz essa divisão do lóbulo aqui, olha, tá? Do antitrago, sobra essa partezinha, não é verdade? Isso aqui não é lóbulo, isso aqui faz parte da minha incisura e intertrágica. Pontos que ficam aqui são pontos de incisura intertrágica, certo? E aqui eu tenho ainda uma ligação, né, entre o trago e a raiz do hélix. Aqui eu tenho a minha incisura supratrágica, tá? E essa emendinha aqui que nós estudamos, onde fica o pescoço, que é a fossa superior do antitrago. São 3 ligações aí, certo? Gente, é difícil entender localização de pontos? Não é. Tira aí, copia aí rapidinho, porque agora nós vamos, tá? Nós vamos para o nosso estudo, que nós vamos hoje focar nos pontos do digestório, né? Do sistema digestório. Então, apagando tudo aqui, tá? Deu para vocês entenderem um pouquinho que não é tão difícil assim quando vocês começam a mudar a visão de não querer aprender ponto por ponto, mas região por região, tá? Vamos lá? Ok, vamos lá, obrigado, tá? Vamos lá. Aí nós vamos agora, gente, estudar os pontos do sistema digestório. Deu um nó na cabeça? É muito comum, tá? É dividir as partes, é entender simplesmente, né? Fazendo um resumão para você aqui, viu, Vivi? Olha só, eu te chamando de Vivi já, né? Olha só, fazendo um resumão, tá? Quando você olha para a orelha, é claro que você precisa aprender isso de uma forma mais detalhada, mas para que fique fácil na hora de procurar no mapa o ponto que você quer, tá? Então você vai entender que se você quer ponto de cabeça, você vai procurar
na região de lóbulo. Deixa eu fazer um resumão rapidão aqui, olha. Eu quero ponto de cabeça. Eu sei que eu tenho que procurar aqui no lóbulo, tá? Ponto da região encefálica, tem que procurar no antetrago, região de pescoço. Pontos da coluna, eu vou procurar nessa região. Como eu estou de cabeça para baixo, eu sei que eu começo pela cervical, vou para a torácica, venho para a lombar, tá? E aí eu vou para a região sacral, e aí eu termino no cóccix, ok? Aí, quando eu quero pontos de perna, vou nessa região aqui, quadril, nessa região. A área de braços, eu vou olhar na fossa escafoide. Eu quero ver onde estão os pontos da região torácica, os órgãos internos, na concha cava. Eu quero os órgãos internos do abdômen, eu venho para a concha cimba. Tá? É só para simplificar realmente, né? O olhar de vocês para o mapa na hora de pesquisar os pontinhos lá no mapa, ok? Agora vamos lá para o nosso sistema digestório. E aí a gente segue uma linha, tá? O sistema digestório, ele fica parte, olha só, gente, importante, parte no chão da concha cava, parte no chão da concha Simba. Ou seja, né? Então, por que eu coloquei ele numa divisão ao redor da raiz do hélix para separar isso? Para ficar mais fácil, porque ele circula a raiz do hélix de uma forma muito estruturada, tá? Então, fica muito mais fácil a gente entender assim. A concha Simba, eu divido então ela no meio, porque na parte inferior eu vou usar para o sistema, né, aqui digestório, a parte superior já ficam outros pontos, certo? E aqui eu faço, né, a divisão desde essa região e vou fazer circulando aqui a região da raiz do hélix, ok? Então, a raiz do hélix, ela vem até o final, lembrando sempre que mesmo que ela não esteja aparecendo, ela está até o final, e a gente vai pegar essa borda dela para a gente trabalhar os pontos da região do digestório. Gente, qual é a primeira parte do digestório nosso? A boca, não é verdade? Aqui, olha, bem nesse comecinho, eu tenho ponto de boca. E aí, aqueles macetezinhos para não errar a localização. Para não errar as demais localizações, primeiro eu preciso localizar o estômago. Se eu não localizar o estômago primeiro, eu corro um sério risco de errar a localização de pontos. Como eu faço para localizar estômago sem errar? Estou com as duas orelhas iguais aqui, eu acho que do outro lado eu não estou tendo. Mas vamos lá, porque daí fica ao contrário para mim na câmera, mas vamos lá, tá? Olha só, você vai encostar teu apalpador na borda, em cima do final da raiz do hélix do paciente, vai vir, olha só, em direção à raiz. Quando travar o seu apalpador, todo mundo trava, tá, gente? É macete que pode usar em todo tipo de anatomia. Quando travar o apalpador, você chegou no estômago do seu paciente. Normalmente dói, porque a gente come muita porcaria, né? Todo mundo come e acaba carregando o estômago quando chega ali, dá uma dorzinha, tá? Então, vamos pensar que eu vim com o apalpador, tá? E aqui em cima da raiz do hélix, olha só, toda essa parte aqui é o estômago. Encontrei o estômago. Depois do estômago, antes do estômago, o pessoal da anatomia, antes do estômago, o que eu tenho, gente? Que é um ponto pequeno. A região de... O que é chamado de boca do estômago aí? Cadê a galerinha da anatomia aí? Cárdia, certo? Olha, prestem atenção nesse detalhe que é muito importante. Boca pequena, cárdia, né? É uma entrada, é uma boca realmente de estômago. Então, é um pontinho pequeno, tá? É a cárdia, galerinha, né? Então, da boca até a cárdia, aí sim eu tenho o esôfago. O esôfago, então, não é um ponto, tá? O esôfago é uma área de ligação. Então, ele é um espaço maior que ele é representado.
Professora, como eu sei onde eu vou pôr o ponto no esôfago? Aqui entra a importância de um olhar avaliativo e ver onde tem alteração, tá? E aí é onde tem alteração que eu preciso pôr o ponto, porque se a alteração do esôfago está mais próximo da boca e eu pôr perto da cárdia, não vou ter o resultado esperado, certo? Então é muito importante eu saber isso. Então, da boca até a cárdia, eu tenho o esôfago. Então, olha que bonitinho que vai ficando. Aí eu chego no estômago. Depois do estômago, eu tenho o quê? Agora, sair do estômago, eu tenho o duodeno, tá? Saiu do estômago, eu tenho o duodeno. Aí, lembra que eu falei que fica mais fácil quando você pega os pontos e liga o que é grande e liga o que é uma região? O próximo ponto, então, depois do duodeno, o duodeno é o caninho, vou falar de uma forma bem popular para todo mundo entender, tá? Então, olha, não é um tubo, é um caninho, né, que liga, tá? É uma boquinha, né, de saída que liga o estômago ao intestino delgado, é o comecinho do intestino delgado. O intestino delgado tem quantos metros, gente? Né? Ele é enorme, tá? O intestino delgado é muito grande, então eu tenho uma área grande reflexa do intestino delgado. Não é só um ponto intestino delgado, é uma área de intestino delgado. Mas para que eu saiba até onde ele vai, eu preciso achar o ponto de ligação do intestino delgado com o intestino grosso, certo? Então, um ponto de intestino que liga intestino delgado com o que tem, gente, nessa parte anatômica que liga o intestino delgado com o intestino grosso? Eu tenho, olha só, vai ficar mais ou menos em direção da região de boca, aqui. Eu tenho um pontinho do apêndice, aquela bolsinha, né? Aí, tá? Chamada apêndice. Então, aqui eu tenho ponto apêndice. Olha só, gente, quanto espaço eu tenho entre a desculpa, entre o duodeno e o apêndice, toda essa área aqui é o reflexo do intestino delgado. Então, eu tenho que saber dentro dessa área onde é melhor eu trabalhar com o ponto, certo? E depois, já escondido pelo hélix aqui embaixo, olha só que lá no chão da concha-simba, tá? Não é no hélix, não, lá no chão da concha-simba, eu tenho o intestino grosso em toda essa parte. Finalzinho do intestino grosso, lá já quase na curvinha, quase na parede. Quando eu vou pegar aqui para mostrar. Ok, vamos lá. Olha só. Quando eu chego, eu fui deixar maior, deixei menor. Quando eu chego aqui, olha, tá? Então eu tenho toda essa região aqui de intestino delgado, né? Aí eu venho aqui no comecinho aqui de onde começa a ficar escondido o hélix, eu tenho a região do apêndice e lá embaixo eu tenho o intestino grosso, fica embaixo desse hélix aqui, olha, tá? Então fica lá embaixo do hélix, no chãozinho da concha-simba, intestino grosso. Lá no finalzinho, quando eu chego com a palpadora e não tem mais para onde ir, já chegou o hélix travando, só que no chãozinho da concha-simba ainda, eu tenho ponto de reto. Agora, saindo, tá? Agora, saindo para fora, agora do lado de fora, aqui, olha, no hélix, agora para a parte de fora, aí eu tenho ponto de ânus. Olha que interessante. Então, eu começo. Vê como que é tudo estruturado, então não tem como a gente errar, né? Quando a gente pega o estudo de parte por parte. Então, eu começo pela boca. Vamos pensar, lembra que o alimento vai entrar pela boca, vai passar pelo esôfago, chega na cárdia, entra no estômago, tá? Sai pelo duodeno, passa pelo intestino delgado, chega no apêndice, né? Esse apêndice é uma bolsinha que fica pendurada, ele não tem essa função de transmissão, mas fica aqui nesse meinho, tá? E aí depois, né?
todo o alimento que está ali, enfim, todo aquele mingau nutritivo, ele vai para o intestino grosso. Lá no finalzinho tem o reto, subindo para o lado de fora do hélix, eu tenho o ânus. Agora, vamos lá. Ontem nós localizamos aqui, passando o dedinho, vocês localizaram coluna, certo? Agora vamos achar o buraquinho do ânus para vocês verem certinho, para vocês verem que vocês estão na linha certa. Vocês precisam saber se vocês estão seguindo a linha certinha de localização de pontos. Olha só, para vocês localizarem o ponto de ânus, faz comigo aí agora. Deixa eu puxar meu cabelo que está caindo aqui. Ok. Você vai passar, põe o seu dedo na ponta da sua orelha, desce no sentido do lado do rosto, bem de levinho o seu dedo. Você vai cair num buraquinho. Esse buraquinho é o pontinho de ânus. Achou? Quem achou aí? Faz você mesmo, coloca no alto, vem em direção ao rosto, você vai cair no buraquinho. É esse buraquinho, pontinho de ânus. Quem conseguiu encontrar, coloca para mim, eu encontrei, professora. E você vai encontrar em você vai encontrar em todos os seus pacientes esse buraquinho. Achou? Todo mundo achando aí? Muito fácil, né? E aí eu sei que eu estou no caminho certo, esses macetezinhos, eles me colocam, né, nessa posição. Não, estou sim, é aqui mesmo. Então, para baixo já, a parte de dentro já é a região do reto, e aí entra na região dos intestinos, ok? E é legal a gente fazer esses macetezinhos até para o paciente, né? Olha aqui, coloca a mão aqui, passa a mão aqui, tá? Então, tem bastante macetezinhos que a gente vai mostrando para encontrar. Todo mundo achou o buraquinho muito fácil, certo? Aí, então, a gente tem região de ânus. Mas dentro do sistema ainda, desse aparelho digestório, desse sistema digestório, a gente tem mais dois pontos que são bem importantes da localização deles, tá? Essa parte que ficou aqui, olha, para trás do estômago, ok? Vamos lá. Vou tirar aqui, vou pegar uma borrachinha. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Para a gente pegar só essa partezinha que ficou para trás. Então, aqui a gente tem, né? Voltando. Boca, esôfago, cardia, estômago, duodeno, intestino delgado, apêndice, né? Intestino grosso, reto, ânus para o lado de fora no hélix já, certo? E agora a gente vem. Ah, que legal, pessoal, fácil de achar, todo mundo encontrando aí, né? Muito legal fazer essa prática junto. Essa parte de trás aqui, olha, na concha cava, na parte inferior aqui, eu tenho o reflexo do meu baço, tá? Então, toda essa partezinha aqui, o reflexo do baço. Toda essa parte zona, né? Porque o baço é um reflexo menor, é um espaço menor. Na parte superior aqui, eu tenho o reflexo de fígado, só que o fígado ele tem uma área ampla que ele reflete na orelha, tá? Não é ponto fígado, nós temos uma região de fígado. E aqui vocês vão ver no mapa que bem no finalzinho da raiz do hélix, para trás do estômago, tem um ponto chamado relaxante muscular. Agora vai entender quem já é da medicina tradicional chinesa. O ponto relaxante muscular nada mais é que o ponto de união entre fígado e baço, certo? Então, fígado na parte superior, baço na parte inferior, ok? Gente, deu para vocês entenderem, deu para vocês verem que não é difícil aprender localização de pontos de auriculoterapia. Quando você pega, né, essas dicas, esses macetes, acaba simplificando. Quem tem o primeiro contato é comum ficar um pouco confuso, né? Mas aí volta a rever novamente, começa a clarear a ideia. Então, cada ponto que eu quero tratar, eu preciso saber onde fica, porque se eu não souber a localização de pontos, fica complicado, não é verdade? Agora, deixa eu só ver aqui que alguém me perguntou, ok? Acho que, nossa, eu não vou achar aqui.
Denise me perguntou sobre o ponto de próstata, né? Tem ponto da próstata também, tá? Ponto da próstata, Denise. Então, nós temos o ponto simpático. Eu vou mostrar nessa aqui que eu acho que está mais visível, porque é lá no finalzinho, na verdade, aqui do ramo, né? Inferior do antihélice. E o ponto de próstata, ele fica na parte embaixo, no mesmo ramo, tá? Só que na parte de baixo da região aqui do simpático, ok? Em cima, simpático, e embaixo, ponto de próstata, certo? Olha só. Vamos lá. Esse eu nunca sei. Também não vi de relaxamento muscular. Tem bem nessa região aí, tá? O ponto de relaxamento muscular, repetindo aqui para vocês. Rosana, tá? Ele fica no finalzinho, bem no finalzinho da raiz do hélix, bem aqui, olha. Que ele nada mais é que o ponto de encontro de fígado com baço, certo? Repetindo aqui para vocês, já que pediram para repetir sobre esse ponto. Deu para aprender um pouquinho hoje sobre divisão anatômica, sobre localização de pontos, gente. Dá para aprender mesmo online, não é verdade? Dá para a gente fazer realmente ter esse olhar de como é importante a localização de pontos. Eu sei que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em localizar corretamente pontos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem é da auriculoterapia avaliativa, nós temos a técnica de matar raiz. Quando nós usamos essa técnica, nós não usamos a ideia localização de pontos. Simplifica muito o olhar, porque nós vamos direto onde a orelha mostra a alteração para fazer o tratamento do paciente. Aí, quando a gente usa a técnica matar raiz, a gente usa a localização de pontos mais para a gente fazer o diagnóstico, porque o tratamento, as próprias orelhas é que vão conduzir a gente para fazer, tá? Então, a gente tem bastante técnicas bem diferenciadas aí. Vocês vão entender um pouquinho mais, porque nós fizemos uma introdução ontem, né? Então, é algo muito básico dentro da auriculoterapia. Hoje nós estamos no básico do básico, eu falo que ainda a gente está no A, E, I, O, U, tá? Então hoje a gente fez o básico também, que é localização de pontos. Amanhã nós vamos ter aula de legislação, né? De regulamentação do espaço terapêutica, e na quinta-feira é que vocês vão conhecer um pouquinho mais o que é a auriculoterapia avaliativa. Na quinta-feira é que eu vou passar para vocês sobre atendimento dentro da auriculoterapia avaliativa, diagnóstico, como ver alterações no pavilhão auricular, o que elas significam, como que monta. Como que a gente pode fazer diagnóstico olhando somente para as orelhas, tá? Então, vai ser a aula de quinta-feira, gente. Deixa eu só ver aqui. Amou a sequência de pontos, né? Assim fica muito mais fácil, fica muito mais simplificado, não é verdade, gente? Então, é assim que a gente faz o estudo de pontos, sempre direcionando numa sequência para simplificar bastante para o aluno, viu? E eu quero deixar um grande abraço para você que esteve comigo, aguentando firme aqui. A aula de amanhã é de suma importância, então, com um convidado especialista dentro dessa área para falar para vocês sobre essa questão de regulamentação que é muito importante e que muitas pessoas ficam perdidas, né? Como que eu faço para abrir um espaço de atendimento? Como que é, né? Dentro da reflexologia, da auriculoterapia, então, de várias áreas das terapias integrativas, as pessoas têm muita dificuldade com relação a abrir o espaço de atendimento de forma regulamentada. Por isso, eu decidi trazer para vocês amanhã, tá, sobre esse assunto. Ok, pessoal? Então, olha só, amanhã, não se esqueça, às 20 horas, no mesmo horário aqui comigo, e quinta-feira a gente entra em diagnóstico e tratamento. Aí nós vamos ver como que é feito o tratamento a partir da auriculoterapia avaliativa. E agora eu vou com vocês lá para os grupos, né? Lá no grupo, interagir um pouquinho. Qualquer dúvida, leve lá ou deixa aqui abaixo para mim. Não esqueça de deixar o seu joinha para esse vídeo,
Se você gostou dessa aula, não saia sem clicar no joinha aqui abaixo, dê essa força para o canal, compartilha com outras pessoas, deixa um comentário abaixo desse vídeo e, claro, né, gente, vem comigo, acompanhe os demais que tem liberado para você aí no canal. Beijo, pessoal, e até amanhã.